ricos aluninhos! Hoje nós vamos resolver essa questão que caiu na SPSEC em 2017. Ela diz o seguinte, ó, duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. Primeira instituição, vamos sublinhar aqui, ó, primeira instituição. 5 caracteres distintos, isso aqui é importante, formados pelos elementos do conjunto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Segunda instituição. 6 caracteres distintos, formados por 2 letras dentre as vogais. Dentre as vogais, isso aqui também é importante. Na primeira e segunda posição da senha. Seguidas por 4 algarismos, dentro dos elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza força da senha. Isso é importante. Força da senha. De forma que quanto mais senhas pudessem ser criadas, mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a senha da primeira instituição é. E daqui ele dá em forma de porcentagem, de proporcionalidade, como quer que seja, né? Então vamos fazer aqui a primeira instituição. Primeira instituição. São 5 caracteres. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 9 algarismos que eu posso usar aqui. Não posso usar o 0. Posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Então, para esse primeiro dígito da senha, quantos números eu tenho disponível? Porque elas têm que ser, ó, 5 caracteres distintos. Quantos eu tenho disponível aqui? Eu tenho 9. 9. Ok? Agora, quantos eu tenho disponível para usar aqui? Eu já usei um aqui, eles têm que ser distintos. Então, o 9 eu não posso usar mais. Então, eu tenho 8 algarismos distintos. Para usar aqui no terceiro dígito, eu tenho 7, porque eu já usei o 9 e o 8. E assim sucessivamente. Tenho 7, aqui eu vou ter 6, porque eu já usei o 7, o 8 e o 9. E aqui eu vou ter 5. Na análise combinatória, tem aquele macete. Sempre que eu disser e, eu tenho que multiplicar. Sempre quando eu falar ou, eu tenho que somar. Então aqui eu tenho 9, e aqui eu tenho 8, e aqui eu tenho 7, e aqui eu tenho 6, e aqui eu tenho 5. Então eu vou ter que multiplicar. Eu não vou multiplicar ainda, porque eu vou passar um macete para os meus aluninhos aqui, tá certo? Agora vamos para a segunda instituição. Vamos escrever aqui, ó, segunda instituição. Segunda instituição. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele diz o seguinte lá, ó. 6 caracteres. São 6 caracteres. Está ali, ó. Está aqui, ó. 6 caracteres. Formados por 2 letras dentre as vogais. As vogais. Olha aqui, ó. Letras vogais. As vogais. A, E, I, O, U. Então, esses 2 primeiros dígitos aqui, ó, vão ser formados pelas vogais. Esses outros aqui, ó, esses outros 4 seguintes, vão ser formados por algarismos. Algarismos. Beleza? Então aqui, ó, eu posso usar, mas eu tenho que ver se é distinto ou se eu posso repetir. Isso que é importante. Se eu tiver que repetir, é diferente a coisa, tá?
6 caracteres distintos também, olha lá, ó. 6 caracteres distintos, tá lá em cima, tá? Então aqui, eu tenho quantas vogais disponíveis? Eu tenho 5. Aqui eu posso usar 5 vogais. Aqui eu posso usar 5 vogais. Eu já usei uma e elas têm que ser distintas, então aqui eu só tenho 4. Agora algarismos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, vai do 3 até o 9. Tenho 7, aqui eu posso usar, tenho 7 algarismos disponíveis. Já usei um, me restaram aqui somente 6. São 7, usei 2 algarismos, agora aqui eu vou usar 5 e 4. Normalmente o que eu faço quando eu estou fazendo esse princípio fundamental da contagem? Eu teria que multiplicar tudo isso aqui, né? E aqui também eu vou ter que multiplicar, porque aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho 7, e aqui eu tenho 6, e aqui eu tenho 8, e aqui 5 e 4. Sempre quando eu uso e, eu vou multiplicar. Quando eu uso ou, eu somo. Só que ele não pede em números, ele pede em proporcionalidade. Se eu não sei quanto é que dá essa multiplicação de cima e nem a de baixo. Agora, se eu pegar essa multiplicação aqui de cima e dividir toda ela, por exemplo, por um número qualquer, e por esse número qualquer que eu dividia de cima, dividia de baixo, a proporcionalidade dela não vai ser alterada. Isso falando em proporção. Tá certo? A mesma coisa se eu somar de cima, somar não, multiplicar. Se eu multiplicar de cima e multiplicar de baixo por um mesmo número, também não vai afetar a proporcionalidade das mesmas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir embaixo e em cima por 5. Se eu dividir por 5, o que eu vou fazer? Ó, vou tirar esse 5 se eu dividir por 5. Agora eu vou dividir as duas por 6, ó. Dividir por 6. Vou dividir por 7. As duas, ó. Posso dividir ainda? Posso, vou dividir por 4. Ó. Sumiu esse 4 e aqui vai ficar 2. Beleza? Então aqui agora eu vou ter, agora eu posso multiplicar de uma forma bem fácil isso aqui. Se eu perguntasse assim, quantas senhas possíveis eu vou ter em cima? Eu podia fazer isso aqui? Não, porque ele queria o número de senhas, mas ele só está pedindo a proporcionalidade. E num concurso, eu preciso ganhar tempo. Eu preciso ganhar tempo. Então, se ele está tratando de proporcionalidade, isso aqui ficou uma barbada. Ó. Aqui vai ficar 18 e aqui vai dar 20. Então, olhem aqui, meu povo. Ó. Com base nessas informações, pode-se dizer que em relação à segunda instituição, que dá 20, a senha da primeira instituição é, então, 10% mais fraca? Está perguntando aqui, ó, 10% mais fraca? Não precisa nem olhar o resto, ó. Por quê? 10% de 20 é 2. Então, 20 menos 2 igual a 18, barbada. Não precisa nem olhar as outras questões. Beleza? Não é a mesma força, não é mais forte e 20% está fora. Beleza? Meus amiguinhos, se vocês gostaram, não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Um abraço a todos.